A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Com grande alegria, chegamos ao final de mais uma semana abençoada de meditações na Palavra de Deus. Durante toda esta lição de número 4, aprendemos que o corpo humano, criado por Deus, tem um valor espiritual enorme. E hoje, o Espírito Santo quer nos lembrar: o corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluias! Vamos começar este momento com uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te damos graças por esta semana de ensinamentos preciosos. Espírito Santo, fala conosco mais uma vez. Abre os nossos olhos para entendermos o valor que temos diante de Ti. Que o nosso corpo, nossa mente e o nosso coração sejam completamente Teus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, hoje meditaremos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que é o texto áureo da lição de número 4. E diz assim o texto sagrado: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluias! Essa é uma das declarações mais gloriosas do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo à igreja de Corinto, que vivia cercada por imoralidade, vaidade e corrupção. Havia ali uma grande necessidade de lembrar aos crentes que o corpo deles não pertencia mais ao pecado, mas pertencia a Deus. Paulo usa uma expressão poderosa: vosso corpo é o templo. No Antigo Testamento, o templo era o lugar sagrado onde a presença de Deus habitava, um lugar separado, santo, consagrado para o Senhor. Mas com a vinda de Jesus e a descida do Espírito Santo, o templo deixou de ser um edifício e passou a ser o coração e o corpo do crente. Aleluias! Glórias a Deus! Isso significa que o próprio Deus, que antes habitava ao Santo dos Santos, agora habita dentro de nós. O corpo do cristão é a morada do Espírito de Deus. Onde o Espírito de Deus habita, a santidade, a luz, a glória, a poder e a transformação. E Paulo completa dizendo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, o corpo do crente não é propriedade particular, ele pertence a Deus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus e selados pelo Espírito Santo. Aleluias! 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso muda completamente a forma como devemos viver. Se o corpo é templo, ele precisa ser tratado com reverência. Não podemos profaná-lo com o pecado, nem usá-lo para satisfazer os desejos da carne. O corpo, ele deve ser instrumento de adoração e não de transgressão. O Espírito Santo, ele quer encher cada espaço da nossa vida, nossos pensamentos, nossos gestos, nossas palavras, nossas atitudes. Ele quer reinar em nós por completo, mas ele só habita em um corpo e em uma mente consagradas ao Senhor. Aleluias! Muitos acham que santidade é apenas uma questão espiritual, mas ela também envolve o corpo. O Espírito Santo não habita em um coração dividido. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Glórias a Deus, meus irmãos. Apresentar o corpo como sacrifício vivo é dizer: Senhor, tudo o que sou é teu. Usa minhas mãos, meus olhos, minha voz, meus pés, tudo para a tua glória. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele transforma o corpo em canal da presença divina. As mãos que antes feriam, agora abençoam. A boca que murmurava, agora adora. Os olhos que buscavam o pecado, agora contemplam a santidade. O corpo que servia à carne, agora serve ao reino. Aleluias! E essa presença do Espírito Santo dentro de nós é o maior tesouro que podemos ter. Não é uma religião que habita em nós, é o próprio Deus, meus irmãos. O mesmo Espírito que estava sobre os profetas, que desceu sobre os apóstolos e que operou milagres em Jesus, é o mesmo que vive dentro de cada crente fiel. Por isso, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Assim como o templo de Jerusalém era limpo, preservado e respeitado, também o nosso corpo deve ser tratado com zelo. Precisamos cuidar da saúde, evitar excessos, fugir da imoralidade e manter o coração puro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. O Espírito Santo não quer apenas visitar o crente, ele quer habitar continuamente. E quando ele habita, há alegria, força, sabedoria e poder para vencer o pecado. Talvez você tenha sentido o corpo cansado, a mente sobrecarregada ou até falhado em algo, mas o Espírito Santo te diz hoje: eu ainda quero habitar em ti. Permita-me renovar-te, limpar-te e encher-te novamente. Aleluias! O corpo é templo e o templo precisa de limpeza constante. A santificação é a manutenção da presença de Deus. Cada oração, cada louvor, cada renúncia é uma forma de conservar o templo santo. Quando o Espírito Santo encontra espaço, ele manifesta o seu poder. Corpos doentes são curados, mentes confusas são libertas, corações frios são aquecidos pelo fogo da presença divina. Glórias a Deus! Ser templo do Espírito é uma honra e uma responsabilidade. O templo não existe para si mesmo, mas para revelar a glória de Deus ao mundo. Assim deve ser o crente, um reflexo da presença do Senhor aonde quer que ele esteja. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vamos refletir. Tenho cuidado do meu corpo como templo do Espírito Santo? Tenho permitido que o Espírito governe as minhas ações e os meus pensamentos? O meu corpo tem sido instrumento de adoração ou de pecado? Se o Espírito Santo habita em você, ele quer te usar como canal de bênção. Permita que o Espírito Santo permita que ele limpe o templo, acenda o altar e mantenha viva a chama da presença divina. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta palavra poderosa. Querido Espírito Santo, habita em nós plenamente, purifica o nosso corpo, renova o nosso coração e consagra todo o nosso ser à tua presença. Que sejamos templos santos, cheios da tua glória e usados para manifestar o teu poder.
Renova a tua unção sobre cada um dos teus servos, Senhor, e mantenha viva a chama da tua presença em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já te agradecemos. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, que presença maravilhosa sentimos durante cada um desses devocionais. Lembre-se, você é templo do Espírito Santo, você anda, o Espírito de Deus anda contigo. Onde você fala, o Espírito fala, onde você toca, o Espírito toca. Eu agradeço com alegria e já estamos encerrando aqui hoje a lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. E te convido a continuar comigo na próxima semana, quando iniciaremos a lição de número 5 com o tema A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Um tema cheio de novas revelações e bênçãos da Palavra de Deus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim me permitir.